Bem-vindo ao Papo de Esquinas Entrevista. Eu sou Júlia Dardet, apresentadora e editora da revista. A cada episódio, recebemos convidados para discutir os temas das nossas editorias e refletir sobre os assuntos que movimentam o país. No programa de hoje, a editoria é Meio Ambiente. Você já ouviu falar da COP30? É a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. E esse ano tem um significado histórico. Pela primeira vez, ela vai acontecer aqui, no Brasil. E não em qualquer lugar, mas na Amazônia. Hoje, o nosso papo é sobre o impacto dessa conferência para o mundo e principalmente para o Brasil. Quais temas vão dominar os primeiros dias da COP e como podemos nos preparar para eles? Para a nossa conversa, recebemos a cientista e ambientalista Karen Bruning, doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisadora, com passagens por universidades internacionais como o MIT. E Eduardo Funari, engenheiro agrônomo e especialista em gestão ambiental, com projetos emblemáticos como a revitalização dos jardins do Museu do Ipiranga e do Museu da Manhã. Muito obrigada pela presença de vocês. Karen, para começar, por que a COP30 é tão importante no cenário internacional e como o Brasil entra nessa história? O papel do Brasil pode ser dividido, eu vejo aí, em três áreas principais, né? Primeiro, a parte de financiamento, né? Uma ampliação de financiamento para vários países como em desenvolvimento, né? Países da América Latina, países da África, do Sudeste Asiático, né? E o Brasil vai exercer uma liderança diplomática, assim, praticamente sendo um mediador entre os países ricos e os países em desenvolvimento, né? Aí a gente pode falar também da questão do Fundo Amazônia, é uma das coisas que o Brasil vai buscar ampliar o Fundo Amazônia. É uma questão, mas não que, vamos dizer, o Brasil já tem essa participação, né, já tem a ajuda, né, da Noruega, da Alemanha, do Reino Unido, no auxílio do Fundo Amazônia, mas existem outros fundos, por exemplo, o Fundo Perdas e Danos, Loss and Damage, né, que como é conhecido, que é um fundo para remediação de calamidades, ou seja, áreas que foram destruídas por ciclones, enchentes, subida do nível do mar, etc. E esse fundo é considerado um fundo muito pequeno para a demanda que ele, na realidade, tem, né? Ele tem, hoje em dia, acho que são 700 milhões de dólares e o ideal seria que fossem 400 bilhões de dólares por ano, né? Então, o Brasil vai pleitear aí um aumento nesse aspecto. Por outro lado, vamos dizer, na parte mais técnica, mais científica, né, a questão da transição climática, né, de toda esse momento que a gente está vivendo, como que a gente o que pode ser feito, né, bioeconomia. O Brasil vai sugerir que os países quadripliquem até 2040 o acesso a biocombustíveis, aumente o uso de biocombustíveis, e aí a gente vai falar de hidrogênio verde. O Brasil muito forte nessa área de pleiteando um lugar bem de destaque nessa área de hidrogênio verde, né? Não sei se eu estou falando demais ou tá bom, né? Porque o Brasil, por ter na matriz energética energia eólica e solar, né, com grande potencial. Então, a possibilidade de produzir hidrogênio verde, ali Pecém, né, aquela área de Pecém, é uma área que está sendo muito desenvolvida para isso. O projeto já começou desde 2000. Então, é que o Brasil se torne realmente uma referência nessa questão do hidrogênio verde, dos biocombustíveis, né, das energias renováveis. E aí a questão da bioeconomia também, ou seja, o aproveitamento das florestas, mas de forma sustentável, ou seja, aliando o lucro à manutenção do meio ambiente, né? Isso o Brasil vai aí dar as mãos aos seus colegas do G20 para que tenha esse apoio, né? Aí também o Brasil também deve se comprometer à neutralidade de carbono até 2050, sendo que essa meta de neutralidade de carbono até 2050 é uma meta um pouco distante. Então o pessoal pede que os países coloquem metas mais próximas, então uma meta intermediária até 2035. E eu acho que, por fim, é justamente a visão política também, né, do Brasil. O Brasil vai sediar a COP
e tem que mostrar serviço, né? Ou seja, as pessoas vão transitar ali por Belém, então tem que ter uma infraestrutura, uma mobilidade urbana, vão ver a questão de saneamento, como é que é. Então, a imagem que o Brasil vai passar, não só do local, mas também como é que se diz, de tudo, né? Da apresentação dos dados, como é que é a redução do desmatamento, isso tudo é credibilidade para o país, né? Então, vamos dizer, a COP30 é quase como um tudo ou nada para o Brasil, né? Tudo bem, vamos ampliar o financiamento, vamos dar mais dinheiro, os países ricos falando, né? Vamos investir mais, mas a gente precisa também dos resultados. Então, resultado de reflorestamento, né? O Brasil deve anunciar também a criação do Instituto Internacional de Sustentabilidade da Amazônia, né? Tem a questão da flexibilização das regras ambientais, né? Para a exploração da exploração mineral, né? O famigerado licenciamento online, né? A facilidade das pessoas conseguirem licenciamentos ambientais, né? Enfim, é uma série de situações ali que o Brasil realmente tem que demonstrar que ele está a fim de representar esse papel de forma digna, né? Assim, basicamente isso. Assim, acho que eu falei um pouquinho demais. Eduardo, agora para contexto geral, a gente já viu conferências recentes como a COP28 em Dubai e a COP29 no Azerbaijão. O que deve se diferenciar dessa do Brasil? Qual é o diferencial dessa que vai acontecer no Brasil e na Amazônia, consequentemente? Eu acredito que toda conferência, onde você junta todas as nações para tratarem de assuntos específicos, é sempre benéfica, porque você sempre traz inovações, conversas e alinhamentos políticos, como a Karen falou, e financeiros, porque você precisa contextualizar isso de forma financeira. Toda essa melhoria, toda essa busca de redução de crédito de carbono, toda essa busca da bioeconomia envolve valores importantes, principalmente para os países subdesenvolvidos, né, que têm um grande potencial de contribuir com o mundo em relação às melhorias, né, porque os grandes poluidores hoje são os americanos e os chineses, né, e nós, como o maior complexo de matas nativas do mundo ainda, porque a Amazônia não envolve só o Brasil, envolve todos os países da América do Sul, ali uma maioria, Colômbia, Bolívia, Equador. Então a grande bacia amazônica, né, é um dos maiores polos ainda restantes de florestas nativas do mundo, e isso tem que ser preservado, né? E no entendimento econômico, na sociedade moderna que nós vivemos, nós precisamos entender que a preservação hoje precisa ser acoplada a resultados financeiros, porque quando você tem lucro sobre uma área preservada, né, você tem um estímulo à preservação, né? Quando você não tem esse lucro, você caminha para a ilegalidade, para a exploração irregular, para a destruição e desmatamento, né? Então, por isso essa conferência é importante, para você conseguir os recursos, como a Karen acabou de falar aqui, isso é fundamental, para você estimular, né, todos os incentivos fiscais possíveis para incrementar essas gestões ambientais, a exploração da floresta de forma sustentável, que o Brasil hoje tem uma das melhores tecnologias do mundo a nível disso. Nós já estudamos exaustivamente a preservação e exploração racional da floresta. É possível fazer isso, gerando lucro, né, sem destruição, né? Então a gente tem que normatizar tudo isso, evidente, existem leis, aliás, a lei brasileira, a lei ambiental brasileira é a lei mais robusta, uma das mais robustas do mundo, né? Nós temos uma lei sólida, né? E nós temos que fazer ela ser cumprida e estimular economicamente as melhorias de áreas, principalmente as áreas de entorno de floresta amazônica, que estão mais vulneráveis à exploração hoje indevida, irracional, ilegal, né? Então a gente tem que criar os estímulos. Essas conferências são importantes para a gente trazer tecnologias novas, para a gente compartilhar as tecnologias e para buscar incentivos fiscais, porque o Brasil precisa de dinheiro para a gente financiar todo esse conceito de preservação, né? E talvez uma das coisas mais importantes e que poucas pessoas estão se atentando aos fatos é que nós temos uma grande área já desmatada, onde você tem pastagens degradadas no Brasil,
que se estimuladas a produção tanto agrícola como florestal, você consegue dobrar a capacidade de alimento no Brasil sem derrubar um pé de árvore, né? Então, nós temos o potencial, o Brasil tem talvez o maior potencial do mundo de aumento de produção agrícola sem destruição de matas e florestas, né? Por isso a importância dessa conferência ser no Brasil. O Brasil talvez seja o maior potencial do mundo hoje a nível de recursos ambientais, que a gente pode trazer isso não só para nós como melhorias, mas para o restante do mundo. E quais pontos podem gerar mais tensões nas negociações da COP30? Há algum tema que vocês acreditam que possa dividir os países, acreditam que possam dividir as opiniões e gerar uma tensão mesmo? Eu acredito que existem naturalmente interesses financeiros, né? Interesses que, vamos dizer, sobrepujam ainda as evidências, né? E que vão pleitear que isso não é bem assim, etc. Isso a gente vê, inclusive, dentro do nosso país. Isso não é uma questão só, vamos dizer, mundial, inter, né? Outra coisa é o que vai ser discutido, provavelmente vai ser discutido também, é a questão da responsabilidade histórica dos países ricos, né? E aí os países em desenvolvimento e o Brasil também vão naturalmente bater nessa tecla da justiça climática, digamos assim, né? Porque hoje em dia as consequências de toda a industrialização dos países desenvolvidos se reflete no planeta inteiro. Então, há de haver uma compensação disso, né? Como eu disse, os fundos internacionais, eles recebem verbas, aportes financeiros dos países ricos, mas o que é dito é que, naturalmente, esses recursos não são suficientes, né? Então, eu acho que a discussão vai bastante por aí, vai haver um embate, enfim, né, eu acho que hoje em dia a gente já tem tecnologia suficiente para aliar uma coisa à outra, como eu disse anteriormente, e também foi dito aqui pelo Eduardo, anteriormente, que justamente a bioeconomia, ela é algo absolutamente factível, é simplesmente uma mudança de consciência, né? E, enfim, é mais inteligente a gente viver de forma sustentável do que a gente viver o tempo todo errando e remediando os erros, né? Eduardo, a economia circular é um dos grandes temas da COP30. Como a reciclagem e gestão de resíduos pode gerar impactos positivos tanto para o clima quanto para a economia? Olha, eu acho que isso é uma das coisas fundamentais, principalmente porque hoje nós somos 7 bilhões de habitantes no mundo, né? Nós estamos vivendo em grandes metrópoles, é uma tendência mundial as pessoas se amontoarem nas grandes cidades ao redor do mundo, e isso causa impacto ambiental de forma muito agressiva ao meio ambiente, né? Então, a economia circular, onde você produz e você volta para a mesma origem com os materiais produzidos, é talvez a solução de muitos dos nossos problemas, né? Basta a gente olhar para a metrópole que nós moramos hoje, que é São Paulo, onde nós temos os dois principais rios da cidade, que é o Rio Pinheiros e Tietê, poluídos desde a década de 40, né, quando começou a industrialização na cidade de São Paulo. Esses rios estão poluídos até hoje. Se gastaram bilhões de dólares, não foi de reais, foi de dólares, para a tentativa de recuperação desses mananciais importantes nossos, que são as duas fontes de águas primárias da região metropolitana, e ainda continuam poluídos, né? Se você tivesse um processo, né, inicial de preservação desde das nascentes até os córregos, chegando nos grandes rios, nós não teríamos essa destruição hídrica, né, da qualidade de água que nós temos hoje em São Paulo. Isso é só um dos exemplos, né? E nós não teríamos gasto bilhões de dólares para chegar a lugar nenhum até hoje. Então, nós temos ainda um longo prazo a ser cumprido e bilhões de dólares em investimento para a gente despoluir o que a gente poluiu em 60, 80 anos, né? Isso custa muito caro para uma sociedade, né? Aí você olha para o lixo, né? O lixo urbano. Hoje, São Paulo tem 50% da produção de lixo causado por resíduos orgânicos. Os orgânicos
não vão para o caminho em São Paulo para aterros sanitários, que é um grande crime ambiental isso. Os orgânicos são matéria-prima para biofertilizantes, para bioinsumos. Esses materiais podiam ser compostados, voltarem à origem, voltarem de forma racional ao solo, a tratamentos de recuperação ambiental. E isso são acumulados em grandes áreas, que se torna um grande problema ambiental, porque essas áreas ficam inoperantes para o resto da vida, né? Que são os grandes lixões dos grandes centros urbanos, né? Então, São Paulo, hoje, que é uma das maiores metrópoles da América Latina, e talvez a mais rica, não beneficia seu lixo de forma que a tecnologia permite, né, e que o resto do mundo já está fazendo há muito tempo, de eliminar os resíduos orgânicos, transformando isso em adubos, biofertilizantes, bioinsumos e assim por diante, que você pode reaproveitar isso e gerar uma economia circular, super importante, né? Nós estamos falando tudo isso de economia circular, onde volta para a origem, né? Então, a gente começa desde a nossa água, desde o nosso lixo, desde as nossas fontes primárias de sobrevivência, a não cuidar delas. Então, nós precisamos buscar isso com muito mais eficiência. Hoje, 40% do Brasil não tem saneamento básico, que é um grande absurdo. Num país, nós já estamos em 2025 aí, e nós, em um país que hoje, com muito recurso, como o Brasil hoje, que é um país caminhando com muita prosperidade, né, a nível de economia, de alimentos, produção de alimentos, hoje o Brasil produz 1,5 bilhões, alimenta 1,5 bilhões de pessoas no mundo, né, e a gente não conseguir sanear as nossas cidades. Karen, os primeiros dias da COP devem discutir a adaptação climática. Como as cidades brasileiras podem se preparar para eventos extremos, como a gente já tem visto, como enchentes e ondas de calor? E qual é o papel da gestão pública nessas situações? Eu acho que o papel da gestão pública é buscar cada vez mais a educação da população e parcerias público-privadas. Nisso a gente inclui também a pergunta anterior, que é a economia circular. Por exemplo, quando a gente observa o que a quantidade de resíduo que é reaproveitado nos países desenvolvidos, por exemplo, na Alemanha, 65% do resíduo urbano, resíduo sólido, né? E a gente está falando de resíduo sólido urbano, é reaproveitado. Eles conseguem, através da coleta seletiva, separar em até 6 tipos de resíduos diferentes. Então, isso significa que a população foi educada a não jogar lixo no rio, por exemplo, resíduo da construção civil no rio, de forma que os rios ficam causando o assoreamento dos rios, e por aí vai, né? A gente vê os bueiros entupidos quando tem enchentes, etc. Mas o que é? Então, por um lado, a gente precisa de uma população ambientalmente educada. Por outro lado, é importante que aquelas pessoas que trabalham com os resíduos urbanos também sejam reconhecidas, sejam beneficiadas, no caso, os catadores. E por outro lado, também que haja um incentivo do governo junto à iniciativa privada, junto às cooperativas, para que esses negócios, pequenos negócios, cada vez mais floresçam, né? Sejam rentáveis, porque todo mundo precisa comer, né? Então, isso eu acho que é fundamental, absolutamente fundamental. Por exemplo, só para citar alguns números, no Japão, 60% dos resíduos urbanos sólidos é reciclado, é reaproveitado. A população, o sistema é extremamente, vamos dizer, rigoroso e disciplinado. A população, desde pequena, é assim, é disciplinada. E aí, para se ter um comparativo, no Brasil, só 4% do resíduo sólido urbano é reaproveitado, é reciclado. Quer dizer, não dá. E são 82 milhões de toneladas por ano de resíduos sólidos urbanos produzidos no Brasil, nas cidades brasileiras. E só 40%, sendo que a maior parte, 40% dos municípios no Brasil acabam destinando o lixo para aterros, como disse o Eduardo, para lixões e etc. Né? Quer dizer, isso é uma coisa, na realidade, já muito ultrapassada, né? Injustificável nos dias de hoje. E como a gente pode integrar isso em uma coisa só? Porque políticas públicas, empresas, sociedade civil, elas precisam andar juntas. Mas como seria isso possível? A COP, ela pretende discutir
como juntar esses 3 âmbitos tão importantes para uma sociedade? Eu acho que pretende, sim. Eu acho que o papel, por exemplo, das comunidades indígenas, vai estar no debate. As comunidades indígenas, pela primeira vez, elas vão exercer um papel central nos debates, o que é algo inédito, né, nas outras COPs. O Centro Internacional de Sustentabilidade da Amazônia, que o governo vai anunciar a criação dele, justamente pretende que haja uma cooperação entre universidades, institutos de pesquisa, ONGs, institutos internacionais. Então, ou seja, o governo está se propondo a ouvir todas as opiniões. Então, essa integração é fundamental, né? Eu acho que a COP, pelo menos, está indo, quer dizer, o Brasil está indo para a COP com essa premissa, né, de levar todo mundo para todo mundo conversar e chegarem a um denominador comum e profícuo, né? Eduardo? Eu acho que a gestão pública é fundamental para a gente ter uma gestão, para a gente ter a condução de uma parte desses malefícios que nós temos hoje na sociedade. Porque se você não tem uma gestão, uma conduta de política pública, né, que direcione isso a médio e longo prazo, e não pensando só de forma eleitoral nos próximos 4 anos, você tem que ter uma política de médio e longo prazo quando se trata de meio ambiente, recuperação ambiental, sustentabilidade, recuperação de rios, recuperação de resíduos orgânicos, é isso que a gente está falando aqui dos lixos, do saneamento básico. Eu acho que essa é a função do serviço público, entendeu? E compartilhado isso com a iniciativa privada, que se crie mecanismos para gerar lucro, trazendo benefícios à sociedade e ao meio ambiente, né? Então, isso cabe à gestão pública, junto com a iniciativa privada, buscar alternativas, porque o setor público é incapacitado, tanto tecnicamente, como financeiramente, de fazer tudo isso de uma vez só. Então, se você compartilha isso com a iniciativa privada, gerando lucro, eu acho que é o caminho da solução. Na visão de vocês, quais são os temas que mais trazem desafios e quais são os outros que mais trazem oportunidades para o Brasil em termos de adaptação, mitigação e desenvolvimento sustentável? Eu acredito que o maior desafio é você associar desenvolvimento com sustentabilidade. Eu acho que esse é o grande ponto de interrogação para a humanidade e o grande desafio que nós vamos viver nas próximas décadas e assim por diante, porque nós somos hoje 7 bilhões de habitantes, a população mundial continua crescendo, o planeta Terra é um só, nós abusamos do meio ambiente ao longo desde o início da industrialização, de 1910, nós destruímos grande parte do nosso meio ambiente, das florestas da Europa, da América do Norte, praticamente que não existem mais, né? Então agora nós temos que buscar alternativas para continuar se desenvolvendo, crescendo de forma sustentável. E aí entra as tecnologias, as novas tecnologias, aí entra as inovações e tudo que nós temos visto ultimamente de inteligência artificial, que está trazendo uma evolução gigantesca nos últimos anos para todas as fases da economia. Quando a gente fala de setores agrícolas, por exemplo, que é uma das minhas maiores especialidades, você vê a transformação da agricultura com bioinsumos, né? Você deixa de comprar adubos químicos, né, que custam desde a fase de exploração de minas, de áreas de problemas ambientais severos, até você produzir o seu próprio adubo, o seu próprio insumo e ter uma produção circular, né, interessantíssima, né? Com os resíduos da tua produção você produz os novos adubos que você vai usar para as novas produções. Então, você tem que estimular com tecnologia tudo isso, e o grande desafio, eu acho que está amarrado entre você crescer com sustentabilidade. É o grande desafio que todos nós, técnicos, pesquisadores, cientistas, políticos e iniciativa privada vão ter que buscar daqui para frente. Eu acredito que, eu concordo plenamente com o Eduardo, eu só gostaria de colocar um ponto que eu acho que é anterior a isso. Para que a gente possa crescer com sustentabilidade, é importante que a gente tenha uma população educada, né? Então, a educação ambiental é algo que deve começar desde o início. É por isso que nós criamos, inclusive, um programa de educação ambiental que vai dos 12 aos 12 anos e demora 3 anos, porque nós acreditamos que é necessário que haja um condicionamento da população desde cedo
para uma visão mais geral da importância do que é meio ambiente. Não, meio ambiente, muitas vezes as pessoas associam somente a mata. Não, meio ambiente é tudo. Né? E mesmo eu morando na cidade, eu tenho que me preocupar. Eu jogo lá fora, não existe o lá fora, né? Como todo mundo já sabe, né? E repete isso. Então, eu acho que a utilização das tecnologias, a geração de inovação direcionada para isso, pressupõe uma população educada ambientalmente, ou seja, que crie, que inove nessa direção, né? Pensando no bem de todos, que não existe só olhar para o seu próprio umbigo. Né? É interessante que a gente fala hoje em dia muito em ESG, em sustentabilidade, né, nas empresas. Eu acho que isso é fantástico, é muito importante que a gente tenha essa visão e essa mentalidade. Mas isso deveria ser algo praticamente inato, e na realidade porque quando as nossas mães dizem para a gente que a gente tem que escovar os dentes quando a gente é pequenininho, ela está pensando na sustentabilidade da nossa boca, né? Ou seja, todos nós somos criados com um pensamento de sustentabilidade. Os nossos pais têm uma visão de que tudo tem que se sustentar. Mas por que não a gente não pensa nisso em relação ao nosso planeta, né? Ou em relação aos funcionários dentro da nossa empresa? Entende? Então, essa mudança de mentalidade é que eu acho fundamental para que a gente realmente consiga alcançar esse patamar de desenvolvimento sustentável como uma obviedade, digamos assim. E na COP, qual deve ser um tema que possa surgir, ou o que vocês esperam que possa surgir para gerar uma oportunidade para o Brasil, e não só o Brasil como país, mas o Brasil como a Amazônia? Há uma perspectiva de criar ideias e criar projetos para sustentar muito mais a Amazônia do que já é feito atualmente? Eu acho que a incrementação do crédito de carbono, né, é um dos grandes fatores decisivos a nível mundial para você incrementar a preservação da Amazônia. Eu acho que a solidificação do crédito de carbono como moeda de troca vai ser fundamental para você preservar a mata, gerando crédito de carbono, né? Então, quando você tem essa moeda de troca, isso ainda acho que falta sustentação econômica para tudo isso de forma mais sólida, você vai estimular, sem dúvida nenhuma, a troca de moeda, a troca de carbono com floresta. Isso vai ser uma moeda corrente. E isso vai levar à preservação com muito mais vigor pela própria iniciativa privada, pela própria sociedade, porque isso vai gerar recurso. Karen? Eu acredito que o potencial da Amazônia em termos de biodiversidade é gigantesco, né? Isso passa por inúmeros pontos, né? Não só pela, vamos dizer, questão de alimentos, mas substâncias que são encontradas em plantas, etc. Então, que as populações locais, que muitas delas já inclusive com essa visão de preservação, possam fazer o aproveitamento desses recursos de forma sustentável. Isso é que justamente o Brasil vai pleitear, fora a questão das energias, dos biocombustíveis, né, etc. Mas justamente os povos nativos, né, da Amazônia, a ideia da participação deles de forma realmente preponderante dentro dos debates é justamente de trazer oportunidades, porque muitas são desconhecidas até de nós mesmos, né? Eu acho que o Brasil, nessa questão da bioeconomia associada ao lucro, acho que o Brasil vai trazer bastante, vai surpreender a gente bastante nessa área. Perfeito. Que legado vocês esperam que a COP deixe para o Brasil e para o mundo? A COP 30, nesse caso. Eu acho que o legado que o Brasil pode deixar para o mundo é que hoje nós temos tecnologia desenvolvidas no Brasil para a preservação das nossas áreas, né? Hoje o Brasil consegue produzir alimentos sem destruir, né? Isso é muito importante, esse conceito que hoje muitas pessoas não têm no meio urbano, que nós temos uma das agriculturas mais eficientes do mundo, sem destruição. O índice de ganhos de produtividade dos últimos 50 anos no Brasil, o Brasil dobrou a eficiência de produtividade por área nos últimos 20, 30 anos. Então, e nós conseguimos ainda dobrar essa capacidade de alimento sem destruir o meio ambiente. Então,
é muito importante a preservação não só da água, do solo. O solo é matéria-prima de produção de alimento, o solo é matéria básica de produção de florestas, né? Então, nós temos que preservar os solos a qualquer custo, e isso o Brasil é pioneiro em desenvolvimento de tecnologia. O Brasil tornou o Cerrado uma área totalmente improdutiva na década de 70, teoricamente infértil, como um dos celeiros do mundo. Então, nós temos muitos exemplos que a comunidade de primeiro mundo não enxerga no Brasil, e hoje por isso que o Brasil está virando um problema para os países europeus e americanos, porque nós temos competitividade, nós conseguimos produzir a baixo custo com tecnologia desenvolvida por nós brasileiros. Então, o aproveitamento de madeira de forma sustentável dentro da floresta amazônica é possível, né? Existem técnicas já pré-estabelecidas e mais do que testadas que você pode produzir madeira dentro das áreas preservadas da Amazônia sem destruir as florestas, né? Então, são inúmeras técnicas, são inúmeras capacidades que nós temos num país tropical, que nós desenvolvemos tecnologia para o nosso país, a passar para o mundo. Karen? O momento do Brasil realmente fincar uma bandeira e dizer, não, olha, nós temos dimensões continentais e nós não fazemos e nós não praticamos uma destruição em massa, que é o que vem das florestas e das matas, como vem a imprensa muitas vezes mundial propaga, né? A gente tem realmente 88% da nossa matriz energética é de origem renovável, né? São 64% de mata nativa. Isso são números muito relevantes dentro das dimensões do país. Então, assim, se a gente realmente consegue provar que a gente aproveita isso, não só tem potencial para ampliar, mas realmente a gente mostra os dados com transparência para os outros países, isso gera uma credibilidade enorme, né? Porque todo mundo sabe que o planeta está gritando, né? Então, se os outros países, principalmente os em desenvolvimento e os do G20, veem no Brasil esse exemplo, né? Isso é fantástico. Todo mundo pode se dar as mãos e progredir junto. Então, acho que esse é o principal legado do Brasil. E para finalizar, o que nós, como seres humanos que não têm muito poder, podemos fazer para ajudar nas questões de sustentabilidade, nas questões de redução de lixo? O que a gente pode fazer como sociedade? Eu vou citar um exemplo, puxando o que a Karen falou, de aproveitamentos de resíduos no resto do mundo, né? O Japão, por exemplo, as donas de casa compostam na cozinha de casa. Então, e aí vem do que ela falou, educação ambiental, né? Então, nós precisamos incutir na cabeça das nossas crianças e adolescentes, né, nós, gerações um pouco mais velhas, e ensiná-los que é possível, com preservação ambiental, com educação ambiental, nós melhorarmos o mundo dentro da nossa casa, né? Para depois queremos resolver o mundo, resolvermos o problema da Amazônia, né? Então, nós primeiro precisamos fazer a lição de casa dentro dos nossos espaços que nós ocupamos dentro da sociedade e dos locais que nós vivemos, para depois pensarmos em umas melhorias macro, né? Então, desde as pequenas coisas, e aí vem o tema educação ambiental. Eu acho que é fundamental nós, tenho certeza, embutir na cabeça de todas as nossas crianças que a educação ambiental é prioridade para a preservação da humanidade, né? E eu acho que com a educação ambiental nós vamos criar culturas de preservação que vão se desenvolver, vão crescer, essas crianças vão crescer, vão se desenvolver e vão buscar tecnologias, vão inovações referentes a tudo que diz a preservação ambiental. Karen? Eu só posso concordar com o que o Eduardo falou, porque é justamente o que a gente fez, né, o programa. A gente acredita muito nisso, né? Ou seja, a gente não precisa de heróis na área ambiental, a gente só precisa de coerência, né? Como o exemplo que eu disse, todos nós queremos continuar respirando ar puro, bebendo água com qualidade, etc., né? Mas para isso é preciso que seja feito um esforço, porque, infelizmente, a mentalidade dos últimos, desde a Revolução Industrial, foi mais voltada no outro sentido,
né? Então, já se sabe hoje em dia que a longo prazo uma cultura orgânica é mais rentável do que uma cultura tradicional. Por quê? Porque você não vai precisar recuperar o que você destruiu antes, né? Então, a gente tem que ser mais coerente. Se a gente quer qualidade de vida, então a gente tem que realmente pensar em manutenção do meio ambiente, né? É isso. Perfeito. Karen, Eduardo, muito obrigada pela conversa e pela presença de vocês. A COP30 acontece entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025 em Belém, no Pará, e promete criar um novo capítulo nas discussões sobre o clima. Muito obrigada por assistir o novo episódio de Papo de Esquina Entrevista. Até o próximo!